Alô, sou Fernando Moura, editor da revista 7. Estamos no 7h30 de 2026. NAP, Vinícius Golmi, Mantes, obrigado. Nosso colunista de IA na revista 7. Obrigado pelos artigos destes meses. E no artigo da revista para NAP, você falava de IA agêntica, sim? E essa IA física que cada vez funciona mais. Essa IA está presente aqui nos pavilhões da NAP? Com certeza. A gente tem visto que esse tema é um tema cada vez mais presente dentro do mundo da mídia. Ainda a gente surfa um buzzword aqui, uma hype da IA, né? Mas ontem eu tive a oportunidade, a Mantis é parceira da NVIDIA há muitos anos já, eu tive a oportunidade de conversar com o diretor de mídia da NVIDIA ontem. Ele já me disse que o budget de tecnologia das empresas de mídia no mundo já para IA, já é o segundo maior. Isso mostra que a indústria está indo para um caminho de olhar, investir e se estruturar em relação a como consumir isso. A gente acabou de assistir aqui uma apresentação focada nesse assunto. Eu acho que, como a gente tem discutido lá nas nossas colunas na revista, ainda tem um pouco o gap entre um distanciamento entre o uso efetivo para resolver problemas reais no dia a dia real e entender um pouco o que é inteligência artificial e como é que a inteligência artificial pode trazer essas informações. Então, uma maneira que a gente tem visto isso acontecer, obviamente tem do lado das ferramentas, né, de automatização de processos, de automatização de atividades ao longo do dia, que os agentes têm funcionado super bem, cada vez mais presentes nesse dia a dia. Mas eu acho que para uma indústria com o nível de profissionalismo e com o nível de complexidade que é, especialmente TVs, produtoras e distribuidoras de conteúdo, ainda tem um caminho de trazer mais profundidade para que a IA deixe de ser um tema e o uso, de fato, das informações, dos dados, da automação dos processos aconteça de uma maneira mais fluida. De uma forma que você está dizendo é voltar ao início, né? Ou seja, porque a gente usa a inteligência artificial há muitos anos, né? Agora que e pensando nessa estrutura do início e do artigo que você escreveu sobre a possibilidades para o audiovisual, sim? E nesse conceito, já falamos disso, volto a perguntar, qual é o step que segue? Porque ela é criativa, ela não é? Esse é um dos artigos que você escreveu Sim, no final do sim, ano sim, passado, né? sim, Como sim. funciona? Porque há como um medo na casa das É. pessoas de como que ela funciona. Então, eu acho que a gente, de novo, né, trazendo um pouco para a nossa apresentação que a gente assistiu agora há pouco aqui, o comentário sobre a criatividade e a composição e a criação de conteúdos, filmes, séries, etc., eu acho que ela já acontece, ela já não é mais uma tecnologia emergente, ela já não é mais uma visão de futuro, ela já está presente, mas ela é mais um tipo de conteúdo, ela não é um conteúdo substitutivo ao conteúdo existente. A gente tem visto alguns ganhos de produtividade muito grandes, por exemplo, em produção de peça publicitária, mais simples, não substituir as grandes campanhas publicitárias, inspiracionais e essa coisa toda, mas assim, transmitir um call to action para comprar um produto ou para seguir uma campanha, uma sequência de campanhas, a gente já tem visto coisas acontecerem numa qualidade impressionante. Outro movimento no mercado publicitário que a gente tem visto, a gente tem uma proximidade muito grande com a Havas. A Havas montou uma empresa dentro do grupo para concentrar a produção audiovisual e uma parte dessa produção audiovisual vai ser feita de forma autônoma, usando inteligência artificial. Mas, de novo, isso não se sobrepõe à criatividade do time criativo de uma agência de publicidade. Dentro da produção de conteúdo, quando a gente olha para quem produz conteúdo, para além de distribuição, a gente entende que o melhor caminho nesse momento, a gente não sabe o que vai acontecer ao longo dos anos, mas o melhor caminho nesse momento é usar as capacidades que essa combinação entre a inteligência artificial mais tradicional, né, a preditiva, que usa mais modelos matemáticos do que modelos de linguagem, e também os modelos de linguagem, eles podem ser catalisadores de partes do processo. Então, ter um assistente de roteiro sendo um IA, especialmente se ele for, recordando aqui para quem quiser olhar para os artigos que eu compartilhei na revista, né, a gente falou sobre modelos pequenos de linguagem, a gente já tem visto alguns movimentos de produtoras e de grandes detentores de acervo de conteúdo
extraindo dados dos seus próprios conteúdos para montar os seus próprios modelos de linguagem focados no propósito que vai ser utilizado. Então, por exemplo, assistência de roteiro, assistência de jornalismo, assistência de direção de TV, de direção de corte. Mas sempre assistência. Eu, Sempre curadoria, digamos. eu acredito mais no movimento partindo dessa etapa como sendo uma entrega para a indústria profissional. De novo, como eu falei da publicidade, é claro que conteúdos criados, né, de forma original via inteligência artificial vão compor a oferta, mas eles não vão substituir a oferta. Eu acho que tem um ganho de produtividade, um ganho de eficiência vindo da utilização das diferentes interfaces e dinâmicas de inteligência artificial, que é muito mais interessante, muito mais útil para a indústria do que pensar num processo de substituição. Então, a gente olha muito dentro da Mantis como um caminho que vai da eficiência, em termos de ser mais eficiente em custo e ver mais oportunidades de receitas dentro das receitas já existentes, e um segundo estágio sendo um processo de transformação, que é evitar custo, que é diferente de ter custo eficiente, que é evitar custo, e criar novas linhas de receita a partir dos processos, e não a partir da inteligência artificial. A inteligência artificial em si não é nada dentro dessa história, né? E olha que nós somos uma empresa AI native, mas no final das contas, o que interessa é para onde você quer levar aquele conteúdo, quem vai consumir aquele conteúdo, quem é o seu cliente que paga a conta, no caso das marcas, no caso dos assinantes e assim por diante. Então, assim como a gente ouviu aqui e tem ouvido aqui na feira, parece que cada vez mais é uma combinação de você ter as capacidades de processamento, de conhecimento e de interação das diferentes inteligências artificiais que são combinadas ao lado de quem está pensando criativamente e produzindo originalmente conteúdos a partir da visão que tem do mundo de verdade, né? Do mundo físico de verdade. Vinícius, obrigado. E já te deixo aqui na câmara o próximo trabalho, se você quiser pensar em dado e IA, como funcionaria isso, porque parece-me que o dado é físico já, não é? Se transforma. Sim, sim. A gente se especializou em construção do que a gente chama de inteligência de dado, né? Até porque esse processo de capturar dado, ele é fundamental para poder construir um caminho para utilização de inteligência artificial em qualquer esfera, seja na produção, na automatização, no conhecimento, nos insights e assim por diante. Mas o que a gente sempre diz aqui é que existe uma falácia sobre olhar para o dado e achar que ele é o petróleo, né? O novo petróleo. Até essa referência hoje em dia não é tão boa assim, mas a gente entende muito mais que ter o dado é como se a gente tivesse um poço de petróleo. E aí você precisa prospectar, você precisa refinar, você precisa comercializar, precisa separar, precisa organizar, entender quais são os mercados que tem cada coisa. Então, assim, não ter o poço, você não tem nem petróleo, nem gasolina, nem gás, nem nada. Então, você precisa ter o dado. Mas aí é só o começo do trabalho. Então, você precisa, a partir do dado, aí sim encontrar significado, encontrar uso, encontrar formas de que aquele dado, para grandes detentores de conteúdo, esse dado, quando explica o conteúdo, é um ativo da empresa, é um ativo do broadcaster, é um ativo da produtora, mas o uso do dado para um caso de uso em específico é o que vai afetar, de fato, o custo e a receita. Obrigado. Vinícius Golmi, fica a dica para a próxima. Vamos falar de dados. Seguimos daqui a pouco, às 7 na NAB 2026. Até já.